Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo diferente em outro lugar. Dessa vez, como hoje é o Dia dos Pais, na verdade amanhã, porque eu tô gravando no sábado, mas faz de conta que é hoje. Eu tô aqui com meu pai, que é o Ricardo. Quer falar alguma coisa? Já? Não? Não, só o pai dele sim. A mãe dele garante. Ele é o cara que falou bate Zé Ruela lá no vídeo, que vocês comentaram e perguntaram, no vídeo do Sparring. Ele que tava lá e falou pra eu bater na hora que estavam pegando no Armlock já. E qual que é a ideia de hoje? Eu comecei a assistir o UFC faz muitos anos, já não lembro quantos anos, alugando fita em VHS, na época que era VHS, que meu pai já gostava de luta naquela época, então eu alugava e ficava assistindo com ele aquelas lutas do Royce Gracie que durava 30 minutos com o Shamrock, e naquela época que eu comecei a acompanhar, então nem existia canal Combate, não tinha transmissão ao vivo, acho que em lugar nenhum na época, nem sei, tinha algum lugar? Tinha. Sport TV? Não. Só fita VHS mesmo. Porque na a Rede data TV, que você não lembra é 96, só pra te ajudar. porque na Rede TV teve uma época que tinha transmissão, né? Mas não era dessa... Não. Eles passavam, era telecat, luta livre, não era MMA não. Porque as fitas que eu alugava era o UFC 1, 2, acho que até o 7, 8, por aí. É, eu de memória que Porque não tinha nem Belfort na época. Não, Belfort apareceu bem depois. Belfort foi um dos últimos. Os grandes brasileiros na época no UFC foi o Royce, evidente, logo no começo, e o Marcos Ruas, que ganhou um UFC maravilhoso, a última luta, nocaute na coxa, de chute na coxa. A o cara luta que eu 3 mais vezes lembro. maior que ele. Não tinha peso, não fantástico. tinha muito round. Na época do Royce Gracie não tinha round, porque ele ficou 30 minutos direto. Não, era direto. Não tinha divisão de round. Quem conseguir achar essas imagens dessa época, vai ver que também é o seguinte, viu? Eles não eram tão gladiadores assim, né? Como o Galvão batizou e tal. É meio mentiroso. Tinha gente que não gostava de apanhar, não. Tinha gente que tomava o primeiro soco. Se entrasse, o cara pedia para não continuar. Se vocês procurarem, vocês vão achar muita luta assim, que o cara tomava a primeira, ficava meio atordoado, já pedia para parar. Vocês vão achar muita luta assim. Hoje isso não acontece. Hoje o cara dá o sangue mais um pouco no octógono. Naquela época tinha muita gente que era... Hoje é o contrário, hoje o juiz quer parar o lutador que fica revoltado. Então, o que mais a gente vai fazer hoje? Eu tenho um quiz aqui, são 7 perguntas para descobrir quem seria qual lutador. Então a gente vai fazer com os dois. Aí eu vou fazer as perguntas para ele, para ver quem que cai para ele, qual lutador. E depois eu faço comigo para saber também quem eu seria. Então tem 7 perguntas. A primeira é, em uma luta você prefere nocautear ou finalizar? Aí tem 4 alternativas. Você prefere nocautear, ou o resultado depende do que o oponente falou antes da luta, tanto faz, o que importa é a vitória, ou finalizar. Vou responder com 2 respostas. Numa só, mas na realidade são 2. Nocaute é sempre nocaute, não tem jeito. Nocautear é sempre nocautear. Mas dependendo das bravatas, das bobagens que o cara fala antes, às vezes dá uma vontade assim de se esticar e judiar um pouquinho e falar, você não é tudo isso também. E nocautear pra bater mais, né? Nocautear no final. O nocaute chega. O nocaute, realmente a resposta seria nocaute, sim. Mas essa possibilidade de dar uma judiada tal, pro cara botar o cara no lugar dele é interessante. Isso aguça a gente. Então, nocautear. Segunda pergunta, seu oponente te provoca no Twitter, né, em qualquer outro lugar, antes da luta, o que você faz? Tem 2 alternativas, não faz nada e deixa pra responder dentro do ringue, ou responde na hora pra criar uma rivalidade? Rivalidade, esse negócio sai bobagem. Sai falar, basta ter boca e qualquer um fala. Eu não gosto muito desse negócio de ficar, sabe? Tudo bem, isso aí é simplesmente para promover e tal. Vale, tudo bem. Mas eu intimamente poderia fazer, porque tenho que fazer para promover um combate que eu ia ter. Mas no meu íntimo, o meu psíquico não ia estar nem um pouquinho abalado. Então você responderia, só para criar rivalidade, para vender? Sim, só para vender, com certeza. Então responderia. Qual a sua principal arma para finalizar uma luta? Tem 4 alternativas. Combinação de socos fortes, você levaria pro chão e trabalharia o jiu-jitsu, para cada adversário uma estratégia diferente ou um chute alto? Eu ainda acho que uma abraçada. Combinação de socos fortes. Sempre. 4ª pergunta. Na comemoração de uma vitória por nocaute, você comemoraria como? Tem 2. Comemoraria. Acho que eu atropelei. Vai comemorar junto com a galera? Eu acho que essa pergunta é mais estilo José Alda, né? Por isso que tá nessa pergunta. Ou vai conversar com o adversário para ver se ele está bem, como o Machida faz? Não, isso sempre.
isso aí é o seguinte, dentro de alguma coisa que já pratiquei, um pouco de boxe, tal, até judô, indiferente do resultado. Porque ganhar é muito bom. Saber ganhar é difícil. Para você não provocar. A coisa acaba ali. Você tem um sujeito, um pai de família igual a você ali, um atleta, um cara que está ganhando o pão dele. Ele pode até te falar um monte de bobagem. Você teve a chance ali de fazer ele engolir o que ele falou. Acabou. Você ganhou, você perdeu. Fim de papo. E saber perder também, você tem que ter, sabe, se orgulhar, que é o seguinte, você foi lá e deu o teu melhor naquele dia, foi o daquele dia, amanhã é outro dia, você vai, treina mais, certo? Se dedica mais e vai buscar um resultado melhor. Então eu acho que acabou. Você conversaria com o adversário. Com certeza, com maior preocupação, dependendo, inclusive, se fosse vamos dizer assim, um desses nocautes mais avassalador, aquelas pancadas mais preocupantes, com certeza, é um cara igual a mim, que tem família e tal. Tá, quinta pergunta. Pra você, qual a melhor forma de desconcentrar um adversário? Essa tem 3 alternativas. Se esquivando de todos os golpes dele, golpeando com agressividade sem parar ou provocando até ele perder a concentração por conta de raiva. Você vai desconcentrar se você não é afoito, se você não é persistente numa determinada situação. Tentou uma vez, deu errado. Segunda, deu errado, esquece. Mantenha calma e busca um outro ângulo, uma outra forma de você Então seria prevalecer. Se esquivando de todos os golpes. Isso sempre, né? Nada como não apanhar, então... Sexta pergunta. Você foi chamado de última hora para uma luta em uma categoria acima da sua. Um caso aí que aconteceu com o Anderson Silva, por exemplo. O que você faz? Tem 4 alternativas. Recusa, pois não tem tempo para estudar o adversário. Se aceita, porque o dinheiro é sempre bom. Aceita, pois você não foge de luta. Ou você recusa para não estragar o cartão. Olha, sinceramente, pela minha idade, pelo amadurecimento, vou falar até minha idade, eu estou à véspera de fazer 59, eu não lutaria, não. Não acho interessante, eu acho que vender essas lutas também, acho que o seu Dana lá de vez em quando dá umas pisadinhas. Você ia recusar para ter tempo de estudar o adversário? Eu recusaria. Se marca para uma outra oportunidade, para que tudo corra normalmente com o tempo de preparação. Para não acabar perdendo por aceitar em cima da hora. Claro. Última pergunta. Depois de uma derrota, o que você faz? 3 alternativas. Reclama dos juízes e pede uma revanche imediata. Diz que a culpa foi sua e que vai tentar voltar mais forte. Ou reconhece que seu adversário foi melhor. Eu acho que você assumir... que você poderia ter vindo melhor. Não, você assumir que o outro naquele dia foi melhor. Ah, tá. Terceira. Porque eu acho que você ser pior... Então você não está preparado. Eu coloquei a terceira alternativa, então, que é essa que você respondeu, e deu o resultado Anderson Silva. Com jogo diferenciado e bastante disciplina, você seria um campeão dominante em sua categoria, deixando um legado de lenda. Então, esse é o resultado, aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, do Anderson Silva. Então, agora eu vou responder, são as mesmas perguntas, né? Agora eu vou ler de novo, porque eu também já não lembro todas as respostas, e vou dar as minhas respostas. Então, primeira pergunta, em uma luta você prefere nocautear ou finalizar? Então, tem nocautear, depende do que o adversário falou, tanto faz o que importa a vitória ou finalizar. Eu vou colocar que tanto faz, o que importa é a vitória, porque eu acho que nocautear e finalizar os dois são legais, mas depende do adversário, porque tem cara, mais ou menos como você falou, né? Tem o Chael Sonnen, por exemplo, o Anderson falou que queria bater nele o suficiente pra fazer engolir as palavras do que ele falou. Então, tudo bem que ele não fez isso, no final das contas, porque o Chael Sonnen me aguentou, mas essa era a ideia. Então eu acho que o que importa é ganhar, mas desde que não seja por decisão, né? Porque decisão aí é ruim, né? Porque acaba deixando dúvida. Principalmente decisão dividida. Decisão dividida deve ser um saco você ganhar por decisão dividida. Segunda, se um oponente me provocasse no Twitter antes da luta, o que eu faria? Eu não faria nada e responderia dentro do ringue, ou responderia na hora criando uma rivalidade? Eu responderia na hora criando uma rivalidade, primeiro porque é negócio, a ideia é vender. Então o professor McGregor já ensinou isso pra todo mundo, que você tem que vender se você quiser ganhar uma bolsa maior. E eu acho que também é bom para impor respeito ao adversário. Terceira pergunta, qual a sua principal arma para finalizar uma luta? Então tem aquela combinação do soco forte, levar pro chão e trabalhar o jiu-jitsu, para cada adversário uma estratégia diferente ou um chute alto? Eu pôr para cada adversário uma estratégia diferente, porque a gente tinha comentado, né? Hoje é muito mais MMA do que era antigamente, né? Então tem muito cara que é bom de trocação e o cara é obrigado a levar pro chão. Tem um cara que é muito bom de chão que é obrigado a lutar em pé, porque
tem muita arte marcial agora, né? E o wrestling principalmente faz muita diferença. Quarta pergunta, na comemoração de uma vitória por nocaute, eu comemoraria junto com a galera ou eu conversaria com o adversário para ver se ele tá bem? Eu também conversaria com o adversário para ver se ele tá bem, porque eu acho que na felicidade ali, principalmente se você ganhar um cinturão, você vai querer comemorar que nem o José Aldo fez. Eu até comemoraria, mas eu acho que em um nocaute, como é uma coisa mais impactante, primeiro eu ia ver se tá tudo bem. Aí se o cara levantou ali e tá bem, aí beleza, aí eu saio correndo e comemora. Quinta pergunta, pra você qual a melhor forma de se concentrar no adversário? Se esquivando de todos os golpes, golpeando com agressividade sem parar, ou provocando até ele perder a concentração e lutar com raiva? Eu acho que eu vou na terceira, eu provocaria até ele perder a concentração, porque é uma forma que eu acho legal e que é uma forma de dar show, né, pro pessoal. Esquivando também é legal, tecnicamente, né? Mas eu acho que nem o Nate Diaz faz, que ele dá tapa no rosto, o Anderson Silva que abaixa a guarda e fica... John Jones também faz muito isso, começa a luta agachando. Eu acho que isso é uma coisa que tem efetividade pra tirar a concentração. E pra quem assiste é o show. Porque não adianta, todo mundo vai querer ver o Anderson Silva fazendo palhaçada, todo mundo vai querer ver, palhaçada entre aspas, né? Ver o John Jones fazendo as brincadeiras que ele faz, aquele Michael Page que eu postei recentemente, fazendo as dancinhas ali. Aquilo ali não é necessariamente o cara treinou na academia, né? Não faz parte da arte marcial, mas é o show. Ainda mais quem não conhece tanto MMA, quando vê uma luta dessa, faz o cara virar fã, né? Porque ele fala, pô, o cara venceu o outro dançando na frente dele. Então, pro show eu acho legal esse tipo de coisa. Vamos pra sexta e penúltima. Você foi chamado pra uma luta de última hora em uma categoria acima da minha. O que eu faria? Recusaria para ajudar o adversário? Aceitaria dinheiro, porque dinheiro sempre é bom? Essa é uma pergunta que vai para alguns lutadores específicos, né? Aceitaria pois eu não fujo de luta ou eu recusaria para não estragar o cartel? Eu acho que dependeria do momento da carreira. Se fosse no momento da carreira onde tá no auge, que tá ganhando de todo mundo, eu aceitaria para não fugir da luta. Mas se eu tivesse já para um final, numa carreira onde eu estivesse perdendo ou tomando muito sufoco... Decadente precisa de dinheiro, vai. Eu recusaria, né? Ou eu aceitaria pelo dinheiro. Mas minha resposta vai ser não, eu aceitaria para não fugir da luta. É arriscado, mas eu acho que eu acabaria aceitando. E a última pergunta, após uma derrota, o que eu faria? Reclamaria dos juízes e pediria uma revanche imediata? Acho que não, porque né, é feio isso, né? Eu diria que a culpa é minha e que eu voltaria mais forte, ou eu reconheceria que meu adversário foi melhor? As duas últimas são as que você escolheria, mas eu diria que a culpa foi minha e que eu voltaria mais forte para não dar a impressão de que o adversário é melhor do que eu. Né? Apesar, eu poderia falar... Aquele dia ele foi, né? Poderia falar, hoje ele foi melhor do que eu e tal, mas eu não posso assumir, não, o cara é melhor do que eu, porque senão não faz sentido, eu nunca lutaria com ele de novo, ou tentaria ser campeão da categoria. Minha resposta foi, só porque eu falei muito, minha resposta foi Nate Diaz, ó. Não sei se dá pra enxergar direito, mas Nate Diaz, com um queixo muito duro, você adora humilhar os seus adversários, te fazendo ser odiado por muitos, mas amado por muitos outros, que é uma verdade também. Então, segundo a resposta do quiz, eu venceria o McGregor, uma vez e perderia a outra, mas eu teria finalizado aí o McGregor. Então, eu sou o Nate Diaz e meu pai deu o Anderson Silva, então dois bons lutadores, né? Então esses foram os dois lutadores que deram. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal que ainda não está inscrito. E Feliz Dia dos Pais, não sei se tem algum inscrito que é pai, deve ter, porque já tem mais de 17 mil inscritos. Então quem é pai aí, Feliz Dia dos Pais. Dá Feliz Dia dos Pais para os seus pais, para os seus avós, para todo mundo que estiver aí. E eu vejo vocês na próxima. Tem algum último recado? Tem sim. Bom, gente, eu tenho o Vinícius, tenho mais uma menina chamada Manuela, que é um pouquinho mais séria que ou ele é mais jovem que ela. Mas eu quero mandar meus Feliz Dia dos Pais, não é só para os pais não, é para quem está na vez dos pais. Então tem muita mãe aí que corre atrás, batalha, que é pai também. Tem vó, né, que além de ser mãe 2 vezes é pai também. Então para todo mundo aí, dá um beijão no pai, nesse pai postiço, a família. Felicidade, saúde e sucesso pra todo mundo, gente. Grande beijo. Então é isso, é nóis, valeu. E o falou, hoje a câmera tá longe, mas eu vou até aí. Falou!